9 perguntas que responderá a sua pergunta. Vê se você vai entender. 9 perguntas que responderá a sua pergunta. Já viu alguma pergunta responder a outra? Pois hoje ela vai te responder. Essas 9 perguntas sou eu que vou fazer respondendo a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Está aqui embaixo. Lê comigo, por favor, em voz alta. Qual é a sua pergunta? Por que minha vida não mudou até hoje? Então a pergunta é que todo mundo se faz. Por que minha vida não mudou até hoje? Ou, vamos também abrir aqui um pouco mais, por que eu não consegui uma resposta que eu tanto luto até hoje? Uma cura, um casamento abençoado, uma empresa, ou a expansão dessa empresa, ou um familiar convertido, enfim. Vamos falar também da questão da mudança de vida, como também de uma resposta que tanto você quer e até hoje você não teve. Eu queria que você não perdesse isso. Vai ficar respondido hoje, definitivamente, essa pergunta, o porquê a tua vida não muda, ou porquê a resposta que você tanto quer não chegou até hoje para você. Você não quer saber? Então preste muita atenção, por favor. Nós sabemos que o mundo, ele está em constante evolução. Tudo que Deus faz anda, se move. A terra, o mar, os animais. Se tudo se move que Deus faz, então por que a minha vida, que Deus também fez, Deus me fez, Deus fez você, então por que a minha vida não muda, não desenvolve, não anda? Se tudo que Ele fez anda, acontece, se mexe, a terra está girando, mas por que que a minha vida continua parada? Deus é um Deus de movimento. Por isso que quando Ele desceu até os discípulos, na pessoa do Espírito Santo, imediatamente eles foram pregar o Evangelho, começaram a se movimentar, porque Deus é um Deus de movimento. Nós também podemos lembrar no Velho Testamento, nessa introdução que estamos fazendo aqui, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Sair, quer dizer, movimento. Com Moisés também ele falou, olha, diga ao povo que marche, quer dizer, até quando vocês ficarão clamando a mim? Toma atitude, diga ao povo para marchar. Por que que a única coisa que não muda é a minha vida? Vamos ver então. 9 perguntas que responderá a sua pergunta. Tá claro até aqui? As 9 perguntas que eu vou fazer, em alguma dessas 9, vai responder a sua pergunta. Qual é a sua pergunta? Vocês pegam rápido, hein? Por que minha vida não mudou até hoje? Ou por que eu não recebi uma resposta? Até mudou a minha vida, mas tem uma resposta que até hoje Deus não me respondeu. Você vai descobrir o porquê. Vamos lá? Primeira pergunta está aqui. Você tem plantado? Aqui já elimina algumas pessoas. Já responde algumas pessoas. Pessoal, um dos maiores equívocos do ser humano é querer colher sem plantar. Vem a ser uma ignorância. Receber sem dar. Ganhar sem fazer nada. Não tem como. Aí eu separei um versículo, olha o que diz aqui. Portanto comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Olha só, nossas escolhas determinam o nosso futuro. As decisões que eu tomo hoje vão causar um impacto positivo ou negativo em nossa vida amanhã. Você não tenha dúvida disso. E a falta dessas decisões também é um tipo de semente que eu planto. Só que a colheita é vento, porque não teve atitude, então a colheita é vento. Aqui já podemos responder a um grupo de pessoas que se perguntava, por que minha vida não muda? Está respondido, porque você não tem plantado. Pastor, nessa daí eu passei, eu tenho plantado. Vamos para a próxima? A segunda pergunta, lê comigo por favor. Onde você tem plantado? Então eu entendo que não basta apenas eu plantar. Eu tenho que saber aonde eu estou plantando. Não é qualquer lugar que você planta que você vai ter resultado. Que você vai ter uma planta nascendo. Você vai ter um pé de alguma coisa nascendo. Dependendo do lugar que você planta, você não vai colher. Na questão espiritual, pessoas têm plantado a sua fé na palavra de um médico. Pessoal, deixando claro que os médicos, eles nos ajudam muito. A gente sem os médicos seria muito mais difícil. Mas o médico entende daquilo que ele estuda, mas na fé ele é leigo. E eu já vi pessoas que por
ouvirem a palavra de um médico, desistiram da fé. O médico falou: olha, você está com câncer, você está com AIDS. Entraram em depressão e pararam de viver. Mas eu também já vi pessoas que ouviram palavras como essa e decidiram dar a volta por cima, porque elas não plantaram a sua fé na palavra de um médico. Quem entende direitinho? Como tem pessoas que plantam a sua fé na palavra do advogado. Advogado é ruim? Claro que não. O que seria da igreja sem os advogados que a igreja tem? Mas dependendo do advogado que você tem, já vi pessoas... não vamos longe não, no meu canal, vai no meu canal, lá no YouTube. Se você for lá, Dona Glória, tá lá. Dona Glória, agora que eu lembrei aqui, ela tinha uma causa e ela ouviu do advogado: não quero mais essa causa. O cara desistiu da causa dela, entregou os pontos, para mim não dá mais. E se ela desistisse? Só que ela plantou a fé dela aonde? No altar. Então, dependendo de onde você planta a sua fé, você pode colher ou você não pode colher. Pessoas que plantam a fé no governo, pessoas que plantam a fé em jogos, em sorte, em simpatias. Então, dependendo do que você plantar, você não vai ter o fruto que você espera. Aonde você tem plantado a sua fé? Então, não é só plantar, é aonde eu tenho plantado. Quer ver um exemplo? E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor, o que, gente? O abençoava. Se você decidir plantar em Deus, confiando, arrisca a sua palavra, você vai ser como Isaac. Mesmo em um lugar ou em uma situação improvável, você vai colher por causa da essência que é Deus. Quando você planta a sua fé nele, ele é a essência da sua semente. Então veja que na questão da fé, não é o lugar, mas é em quem você tem plantado a sua fé. Isaac estava numa terra que não tinha como dar fruto. Era uma terra fértil. Só que a essência da semente é Deus. Então, se Deus te orientar para plantar, mesmo em um lugar ruim, você vai ter fruto, porque na questão espiritual, o lugar aonde eu estou plantando é em quem? Ou seja, estou confiando em quem? Depositando meus votos em quem? Confia em Deus, confia no altar, plante no altar que o resultado é certo em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas que aqui elas já pararam. Elas estavam plantando, mas em lugar errado. Mas de repente você está plantando 100% em Deus. Então nós vamos para a terceira pergunta. Olha só. Como você tem o quê? Plantado. Então eu aprendo que não é só plantar, não é apenas o lugar que eu planto, mas também a forma que eu tenho plantado. Já ouviram falar da lei da semeadura? Ela tem 2 ingredientes principais. Vou falar aqui em tese para você entender. Diga-se comigo: plantar é opcional, colher é obrigatório. Esses são os 2 ingredientes da lei da semeadura. Aí falando aqui em tese, eu escolho plantar aqui, eu escolho plantar aqui e eu escolho plantar aqui. Lembra que plantar é opcional? Mas colher o quê? Não ouvi, gente? Colher é obrigatório. Então, mesmo eu não querendo, eu vou colher aqui, eu vou colher aqui, eu vou colher aqui. Quer dizer, eu escolhi como plantar, mas não escolho como colher. E eu não preciso ser agricultor para saber que se plantar errado não vai nascer. Todo mundo sabe disso. Quem já plantou uma plantinha, um pé de alguma coisa, sabe. Plantou errado, não vai nascer. Tem um jeitinho ali, não é de qualquer jeito. E Deus fala sobre isso. Lê comigo aqui na tela, por favor. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Quer dizer, da maneira que você plantar, é a maneira que você vai colher. Então muitas pessoas estão sendo respondidas aqui nessa pergunta. Porque elas têm plantado em Deus, mas a pergunta é: como você tem plantado? Quer dizer, a maneira que você tem plantado. Elas têm plantado de maneira errada. Em relação à fé, como é que isso funciona na questão da fé? É quando a pessoa faz tudo de qualquer jeito. Ela promete algo para Deus e faz outro. Ela começa a fazer uma corrente e não termina. Quem você tem sido para Deus nos mínimos detalhes? Qual é o carinho que você tem para ofertar? Qual é o carinho que você tem para dizimar, para adorar a Deus, para conversar com Deus? Pessoal,
Eu passei numa igreja que eu era auxiliar nessa igreja. Eu estava correndo no salão para fazer alguma coisa. O pastor mandou fazer alguma coisa. Aí eu parei perto de uma senhora. Eu nem imaginava que eu ia ver isso. Aí o pastor pediu oferta. Aí eu perto dessa senhora, eu fui falar com o obreiro alguma coisa. A senhora foi dar a oferta, ela fez assim, ó. A carteira está aqui. Chegou para cá essa nota. Chegou para cá. Chegou para cá. E ela pegou lá a menor notinha que tinha para ofertar. Por que para Deus tem que ser o pior? Por que para Deus tem que ser o resto? Como que você tem plantado? Porque se você dá o resto para Deus, você não vai colher o que você quer. Como é que eu tenho me comportado diante de Deus? Como é que eu me preparo para vir à igreja? Como é que o pastor Tiago se prepara para pregar para você? Eu fui dormir 3 da manhã ontem preparando essa pregação. Como é que você se prepara para fazer as coisas para Deus? Deus repara isso. Deus não vê o pastor Tiago aqui fazendo um discurso. Ele vê a minha preparação antes dele. Deus não vê quando você vai cumprir um voto. Ele vê a preparação antes desse voto. Deus não vê você aqui, aleluia, glória a Deus, adorando, louvando. Deus vê quem é você lá fora nos mínimos detalhes. Então, como é que eu tenho plantado a minha relação com Deus? Como é que eu tenho plantado a minha intimidade com Deus? Qual é o carinho que eu tenho com as coisas de Deus? Tudo isso Deus repara. Está dando para entender? Pessoal, Deus é tão detalhista que no passado, ouça isso por favor, Ele deu a cor, o tecido e as pedras da roupa do sacerdote. Ele falou, eu quero que vocês venham usar essa cor, esse tecido e coloquem essas pedras desse jeito. Esse tipo de pedra. Deus é ou não perfeccionista? É ou não detalhista? Então, dependendo da forma que você planta, você vai colher ou não vai colher. A verdade é que, para que Deus tem que se preocupar com isso? Um ser tão grande, um ser tão grandioso, tão poderoso. Por isso que muita gente até faz, mas não como Deus quer e do jeito que Ele quer. A gente falou isso domingo. Consulte a Deus, pergunte a Ele aquilo que Ele quer que você faça, que você vista, que você ouça, que você fala, aonde você frequenta. Se você se preocupar com isso, você vai começar a plantar certo. Amém? Mas vamos supor que todo mundo aqui passou nessa terceira pergunta. Pastor, eu tenho plantado 100% em Deus, plantado de maneira correta. E agora? O que o senhor tem para me dizer? Vamos para a quarta. Vamos lá para a quarta pergunta, gente. Lê comigo, por favor. Você continua plantando ou continuou plantando? Porque há aquelas pessoas que até plantaram certo de forma correta, mas pararam de plantar. E aqui está respondida a tua pergunta, por que a resposta não veio? Porque você parou de plantar. Pessoas que querem ver o efeito na frente da causa, isso é errado. Não, porque quando Deus me honrar, eu continuo plantando. Não, com Deus não é assim. Deus é um Deus de reação. Eu faço, Ele faz. Eu planto, Ele vai me ajudar a colher. É assim que acontece. Amém, pessoal? É assim que faz. Quando a gente tem essa cabeça, não, porque quando Deus der, eu continuo. Eu paro de plantar. É o que muita gente fez. Elas pararam de plantar. Você para, Deus para. É assim que funciona. Deus trabalha com reação. Já falamos sobre isso aqui em outras reuniões. E se eu começo a entender que Deus trabalha com reação, então não pare de plantar. É de fé em fé. Você plantou hoje, plantou amanhã, plantou depois. Amém? Como é que as muralhas caíram? Depois de 13 voltas. Eles não pararam de plantar. Uma volta, plantando, 2 voltas, plantando. Até que a muralha caiu. Como é que Naamã foi curado? Depois de 7 mergulhos, eles começaram a plantar. Como é que Daniel recebeu a resposta? Depois de 21 dias. Ele plantou fé, plantou crença, plantou. Então, não pare de plantar. E não se canse de plantar. Deus está vendo a tua guerra. Não ouviu, amém? Deus está vendo a tua luta. Deus está vendo a tua batalha. Então não pare de plantar, pessoal. Continue plantando. Aí você abriu em Salmo 126, não foi? Salmo 126, no versículo 5. Olha que coisa forte. Os que semeiam em lágrimas cegarão o quê? Quer dizer, colherão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, o que, gente? Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quer dizer, irá colher, e alguns estão assim, com júbilo. Quer dizer, irá colher com alegria. Mesmo que eu venha plantar com choro, eu vou colher com o quê? Com alegria. Então não pare de plantar. Muitas pessoas pararam aqui. A resposta de muitos está aqui, porque ela parou de plantar. Pastor, e se eu passei nas 4 até agora? Eu plantei 100% em Deus de maneira correta e continuo plantando. O que o senhor tem para me dizer? Tem uma cartinha aqui na manga, escuta aí. Vamos lá. A pergunta 5, leia comigo, por favor. Você tem regado o que plantou? A gente vê lá em 1 Coríntios, não precisa abrir não, o apóstolo Paulo fala assim, que eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Alguém teve que regar. O regar significa o quê? Cuidar, tratar, continuar alimentando o seu sonho, o que você começou. Quem mandou você parar? Você tem que regar, você tem que alimentar a sua esperança. Tem pessoas que acham, pessoal, que Deus vai acabar o serviço para elas. E não é assim que funciona. Aqui muita gente para, se cansa. Sabe o que Deus quer falar com você? Você precisa finalizar o seu serviço. Vai regar o que você plantou. Começa a alimentar o que você plantou. Começa a agir de acordo na questão da fé. É você agir de acordo com o que você plantou. Acreditar no que você plantou. Se até aqui você também passou por essa pergunta, olha a 6ª pergunta, por favor. Como você tem regado? Então eu aprendo que não basta eu plantar, não basta eu plantar em Deus de forma correta, continuar plantando, regar. Agora a pergunta é, como você tem regado? Se tu fizer tudo isso, mas regar de maneira errada, não vai adiantar. Pega um balde de água e coloca na planta para você ver. Vai ter problema. Coloca lá, vai sufocar, vai matar a bichinha. Então a maneira que você rega, você vai ter o resultado que você quer ou não. Como é que você tem regado o que você plantou? Como é que você tem regado aquilo que você quer, aquilo que você creu em Deus? Não regue com ansiedade. Tem pessoas que estão muito ansiosas naquilo que pediram. Isso é regar de forma errada. Tem pessoas que estão muito preocupadas com aquilo que fizeram no altar. Isso é regar de forma errada. Esse foi um dos problemas cruciais na época de Moisés. Eles começaram a reclamar, o povo de Israel, reclama daqui, reclama dali, reclama daqui, reclama dali, murmurando, até que Deus ficou irado. Moisés, pergunta para esse povo se as minhas mãos encurtaram. Pergunta para esse povo se vocês estão clamando a qualquer Deus. Eles estão achando o quê? Que eu estou dormindo? Quer dizer, Deus ficou irado, porque eles começaram a murmurar, começaram a regar de forma errada. Foi tanto sacrifício para você chegar até aqui. Agora tu vai regar de forma errada? Não aceite isso. Não faça como o povo de Israel fez, reclamando, murmurando, com infidelidade. Eles estavam perto da terra prometida, mas não souberam regar. Pastor, e como regar certo? Diga assim, confiando, obedecendo, olhando para Deus, não perdendo a fé, não perdendo a esperança, não agindo com a força do braço e nem recorrer aos homens em alguns casos, dependendo da sua fé. Isso é você regar de maneira correta. Amém. Pastor, eu tenho feito isso. Então vamos para a próxima pergunta. Você está regando, arrebentou, está regando certo. Mas será que você continua regando? Aqui muita gente já para por aqui. Porque o ser humano é muito imediatista. A gente gosta de tudo com pressa. Internet tem que ser o quê? Rápida. Compra um computador, tem que ser o quê? Rápido. Você pega um celular para mover as coisas, tem que ser o quê? Rápido. Você chama um Uber, tem que ser o quê? Não é assim? Tudo tem que ser rápido. O ser humano, ele é imediatista. Começa um negócio, não. Está demorando muito. Ele acha que tem que ser de um dia para a noite. Então, por nós sermos assim, muitos pararam de regar, porque começaram a regar, não viram o resultado e pararam de regar. Aí tudo que ela fez acaba por aqui. O ser humano não gosta de esperar.
E a semente tem um processo. Toda semente tem um processo e eu preciso respeitar esse processo. Veja como é que Deus admira aqueles que sabem regar. Lê comigo na tela, por favor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em quem? Quem confia em Deus? Quem continua regando, quem não para de regar. Olha que legal. Deus conserva em perfeita paz quem decide agir assim desse jeito. O que é conservar em perfeita paz? Deus mantém, Ele cuida, dá para a pessoa uma paz perfeita para que ela continue confiando nele. Olha como é que Deus admira quem faz isso. Ele cuida, Ele trata, do contrário, a pessoa perde a paz porque ela decide parar de regar. Aqui já ficou uma grande parte, né, pessoal? Mas talvez a pergunta para alguns já foi respondida. Mas talvez a quem já passou por essa também. Você tem plantado 100% em Deus, você tem plantado de maneira correta, continua plantando, tem regado certo, continua regando. E agora, pastor? Eu passei por tudo isso. Qual é a resposta que o senhor tem para a minha pergunta? Vamos supor que você passou nas 7. Eu vou te pegar na 8ª agora. Quer ver? Olha só a resposta. Você está maduro na fé? De repente você passou por tudo que eu falei, mas ainda falta você o quê? Amadurecer. E muitos não aceitam isso aqui. A gente sempre acha que está maduro a todo tempo. Eu falava agora com o pessoal do discipulado sobre isso. Se eu pudesse, eu voltaria atrás dos meus primeiros 5 anos de obra, que eu achava que estava arrebentando e não estava. Era imaturo. Mas na hora a gente não enxerga. Na hora a gente não vê. Então o tempo todo a gente acha que é maduro. Mas Deus nos conhece melhor que ninguém. E por isso Ele talvez não deu aquilo que você quer, não mudou, não trouxe a resposta. Porque você acha que está arrebentando em tudo, mas falta amadurecer. E Deus te ama tanto, e Ele, por querer cuidar de você, querer o melhor para você, para o seu bem, Ele adia aquela bênção, porque não é a hora certa, porque você não está maduro para receber. Diga assim comigo: bênção na hora errada vira maldição. Eu dei um exemplo uma vez, que o filho ficou importunando ele: eu quero andar na moto, moto. Meu filho, você não tem carteira ainda, não é a hora, depois eu vou te dar a moto. Não, eu quero agora. E ficou perturbando o pai foi lá e deu a moto. Isso aconteceu, tá? Aqui em Nova Iguaçu. O filho pegou a moto e pegou a Brasil. Aconteceu um acidente, ele morreu na hora. Desculpa falar isso, eu sei que você não veio para ouvir isso, mas teve que tirar o corpo dele com a pá. O pai demorou anos para se perdoar. Anos. Porque ele ficou se culpando. Eu dei para o meu filho uma bênção antes da hora. Ele não estava maduro para receber aquela bênção. Agora você entende porque tem coisa. Se você está incluso nos 7 que eu falei aqui, fazendo tudo certinho, agora você entende o porquê que você não recebeu o que Deus tem para você. Porque bênção na hora errada vira o quê? Maldição. Eu acho melhor você esperar a hora certa de receber do que receber na hora errada e depois você se arrepender porque perdeu a bênção ou perdeu uma oportunidade. Você não abriu em Marcos? Fica de pé, por favor. Mas com a Bíblia aberta, tá? Por favor. Em Marcos capítulo 4, versículo 26. Olha a lição, pessoal, que Deus vai nos dar aqui. O reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, olha só a maturidade. Quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada ao quê? Quer dizer, primeiro, o fruto tem que estar o quê, gente? Maduro. Olha que lição que Deus nos deu. Mude a sua forma de olhar. Mude o seu jeito de enxergar as coisas. Deus não esqueceu de você. Ele só está caprichando para quando vir, você venha ter uma cabeça preparada para saber como lidar com a vitória. Então não pensa assim, não, Deus esqueceu de mim. Não.
Eu acredito que aqui a pergunta já foi respondida para a maioria das pessoas. Mas talvez venha até aqui um Superman, uma Mulher Maravilha, não sei, que já passou nas 8 perguntas. Pastor, vamos supor, pastor, que eu estou maduro. Vamos supor. Se eu dissesse para o senhor que eu estou maduro, eu tenho plantado 100% em Deus, tenho plantado de maneira correta, continuo plantando, tenho regado o regado certo, continuo regando, e já estou maduro, o que o senhor teria para me falar agora? Eu guardei a última carta na manga para o final. Amém? Essa 9ª pergunta ninguém vai passar. Não tem pastor, não tem bispo que ninguém passe. Se até aqui as 8 perguntas não responderam a sua pergunta, a 9ª vai te responder. Olha a coisa forte. Será que é o tempo? Eclesiastes 3 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui no 8, pessoal, eu falei que muitos não aceitam, não reconhecem que são imaturos. Aqui no 9, muitos não querem entender essa questão do tempo. O ser humano não sabe lidar com a questão do tempo. Só que o relógio de Deus não funciona como o nosso. Abraão demorou para entender isso, mas foi necessário 25 anos de espera para vir a promessa. Mas a promessa veio, porque Deus não falha. Falamos aqui de 13 voltas das muralhas que Josué deu. Já pensou de você dar uma volta numa cidade? Imagina você dar a volta numa cidade do Rio de Janeiro. Não é um bairro não, é uma cidade. Eles deram 13 voltas. Foi o tempo de Deus. É o tempo de Deus, é na hora dele. Falamos aqui de Daniel. Imagina se Daniel tivesse desistido no 20º dia. No 21º veio a resposta. Só que ele não sabia que iria vir aos 21 dias. Vamos supor que aos 20 dias ele desistisse. E aí? Não ia receber a resposta. Você está maduro? Fez tudo certo até aqui? Então fique em paz. Você está bem perto de receber o que Deus tem para você. É só aguardar o tempo dele e a vitória é logo ali. Amém? Vamos buscar Deus.